Seção 3. Da declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público. Artigo 235. Submetida a questão da inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público ao órgão a que couber o conhecimento do processo e, reconhecida a sua relevância, será a arguição levada a julgamento pelo Tribunal Pleno, observadas as disposições do artigo 949, inciso 2º e do artigo 950, ambos do CPC. Parágrafo 1º. O desembargador que primeiro suscitar a inconstitucionalidade prevista no caput deste artigo será o relator do incidente. Parágrafo 2º. O Ministério Público do Trabalho, as pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado e os legitimados referidos no artigo 103 da Constituição da República terão um prazo de 10 dias, contados da ciência do incidente para, querendo, manifestar-se. Artigo 236. A arguição será tida como irrelevante quando, inciso 1º, já houver sido decidida pelo plenário do STF, inciso 2º, houver sido decidida e tiver resultado em súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do próprio tribunal. Parágrafo único. Julgada a arguição e declarada irrelevante, prosseguir-se-á na apreciação das demais questões. Artigo 237. O Ministério Público do Trabalho terá o prazo de 15 dias úteis para emissão de parecer. Parágrafo único. Devolvidos os autos pelo Ministério Público do Trabalho, a matéria será submetida à apreciação do Tribunal Pleno na primeira sessão a ser designada. Artigo 238. Concluído o julgamento, somente será declarada a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público se obtida a maioria absoluta de votos, tal como definida neste regimento interno. Parágrafo 1º. A decisão vinculará o julgamento do feito que lhe deu origem. Parágrafo 2º. Alcançada a maioria absoluta, a matéria será objeto de súmula na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Artigo 239. As decisões que reconhecerem ou não a relevância da arguição, bem como a decisão final do Tribunal Pleno, são irrecorríveis nesta fase, sem prejuízo dos recursos próprios e cabíveis no processo em que se originou a arguição incidental. Seção 4. Da exceção de incompetência. Artigo 240. A exceção de incompetência será processada com observância do disposto nos artigos 799 e 800 da CLT, bem como nas demais normas processuais subsidiariamente aplicáveis. Parágrafo único. Procedente a exceção, será o processo remetido à autoridade judiciária que for declarada competente. Seção 5. Da habilitação incidente. Artigo 241. No tribunal, a habilitação incidente será requerida ao relator e perante ele processada, aplicando-se-lhe no que couber as disposições contidas nos artigos 687 a 692 do CPC. Artigo 242. Se contestado o pedido, o relator facultará às partes, se entender necessário, sumar a produção de provas em 5 dias e julgará em seguida a habilitação, cabendo agravo interno da decisão. Artigo 243. Dependerá apenas de decisão do relator o pedido de habilitação do cônjuge, do herdeiro necessário ou legatário, que provem por documento sua qualidade e o óbito, e promovam a citação dos interessados para a renovação da instância. Inciso 2º. Fundado em sentença com trânsito em julgado, que atribua ao requerente a qualidade de meeiro, herdeiro, necessário ou legatário. Ou quando confessado ou não impugnado pela outra parte o parentesco, e não houver oposição de terceiro. Artigo 244. A parte que não se habilitar perante o tribunal poderá fazê-lo em outra instância. Seção 6. Das suspeições e dos impedimentos. Artigo 245. O magistrado deve dar-se por suspeito ou impedido e, não o fazendo, poderá ser recusado por quaisquer das partes,
nas hipóteses do artigo 801 da CLT e dos artigos 144, 145 e 147 do CPC. Artigo 246. No primeiro grau de jurisdição, a parte oferecerá a exceção de impedimento ou de suspeição, especificando o motivo da recusa. Parágrafo 1º. A petição, dirigida ao juiz da causa, poderá ser instruída com documentos em que o recipiente fundar a alegação e conterá, se for o caso, o correspondente rol de testemunhas até o máximo de 3. Ao despachar a petição, o juiz, se reconhecer o impedimento ou a suspeição, ordenará a remessa dos autos ao seu substituto legal. Em caso contrário, dentro de 5 dias dará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa dos autos ao tribunal, o que deverá ser efetuado pela Secretaria da Vara impreterivelmente no prazo de 48 horas. Parágrafo 3º. A exceção de suspeição, quando manifestamente improcedente, será rejeitada liminarmente pelo relator, cabendo agravo interno para o órgão competente. Parágrafo 4º. Havendo necessidade de produção de prova oral, o relator poderá delegar sua realização a juiz de primeira instância, que não seja o próprio magistrado excepto, mediante requisição à presidência do tribunal, fixando desde logo o prazo para a consecução da diligência. Artigo 247. Estando devidamente instruída a exceção, o relator terá prazo de 15 dias para a elaboração de seu voto, incluindo-se o feito em pauta da primeira sessão subsequente para julgamento, vedada a sustentação oral. Parágrafo 1º. Julgada procedente a exceção, a Câmara determinará o prosseguimento do processo principal com o substituto legal do magistrado excepto, pronunciando ainda, se for o caso, a nulidade dos atos judiciais por este praticados. Parágrafo 2º. Dar-se-á ciência à Corregedoria Regional da decisão que acolher a exceção. Artigo 248. No segundo grau de jurisdição, a suspeição ou impedimento de qualquer desembargador, inclusive nos processos de natureza administrativa ou de juiz convocado, deverão ser arguidos até o início do julgamento, observando-se o procedimento previsto no artigo 246, parágrafo 1º. Artigo 249. Se o magistrado tido por suspeito ou impedido for o relator e se reconhecer a suspeição ou o impedimento, fará a declaração nos autos por despacho e, mediante compensação, ordenará a remessa do processo ao presidente para nova distribuição. Parágrafo único. Nos demais casos, o magistrado declarará o seu impedimento ou a sua suspeição verbalmente, registrando-se a declaração em ata ou na certidão do respectivo julgamento. Artigo 250. Não aceitando a suspeição ou o impedimento, o magistrado continuará vinculado ao feito. Neste caso, será suspenso o julgamento até a solução do incidente, o qual será autuado em apartado, com designação de relator a ser sorteado dentre os integrantes do mesmo órgão julgador. Artigo 251. Autuada e distribuída a petição e reconhecida preliminarmente a relevância da arguição, o relator mandará ouvir o magistrado recusado no prazo de 15 dias e, com ou sem resposta, colherá, se for o caso, as provas. Parágrafo 1º. Se for manifesta a improcedência da recusa, o relator a rejeitará liminarmente, determinando o seu arquivamento. Desta decisão caberá agravo interno para o órgão competente. Parágrafo 2º. A afirmação de suspeição ou de impedimento pelo arguido, ainda que por outro fundamento, põe fim ao incidente. Artigo 252. Preenchidas as formalidades do artigo 251 e ouvido o Ministério Público do Trabalho, o relator apresentará o incidente em mesa na primeira sessão que se seguir, quando se procederá ao julgamento sem a presença do magistrado recusado. Artigo 253. Reconhecida a procedência da suspeição ou do impedimento, serão nulos todos os atos que tiverem sido processados perante o magistrado recusado, após o fato motivador da recusa, aproveitando-se aqueles que obedecerem ao princípio da economia processual,
respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Artigo 254. Julgado improcedente a arguição de suspeição ou impedimento, o arguente poderá ser condenado nas penas reservadas ao litigante de má-fé. Parágrafo único. Será ilegítima a arguição quando o arguente a tiver provocado ou se, depois de manifestado o motivo, praticar qualquer ato que importe a aceitação do magistrado recusado. Artigo 255. A arguição será sempre individual, não impedindo os demais magistrados de apreciá-la, ainda que também objeto de arguição no mesmo processo originário, salvo-se já acolhida a exceção. Artigo 256. Arguido o impedimento de representante do Ministério Público do Trabalho, perito ou intérprete, caberá ao próprio relator processar e julgar o incidente.